Vamos aproveitar então para fazer uma leitura aqui de um desenvolvimento acerca da vida eterna. Então, o título é A Vida Nunca Esteve em Nós, Sempre Esteve em Cristo. Capítulo um: O Segredo no Jardim do Éden. Para nós considerarmos de uma maneira clara, podemos ir em Gênesis capítulo 2, versículos 7 ao 9. Como que era a vida eterna vista no Antigo Testamento? Então, podemos começar com Gênesis capítulo 2, versículos 7 e 9 diz: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas fôlego de vida. O homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Versículo 9: Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus formou o homem do pó da terra, né? Soprou fôlego de vida em suas narinas e o homem se tornou alma vivente. Podemos dizer assim que o homem recebeu a vida para existir, respirar, trabalhar e tudo mais. Mas isso não era ainda a vida eterna. A vida eterna foi colocada por Deus fora do homem, no jardim. Aonde? Na árvore da vida. O caminho era claro, né? Qual que era o caminho ali? O caminho era o homem tinha uma vida, vamos dizer assim, o caminho era um homem que tinha vida natural em si, mas a vida eterna estava apenas na árvore. E isso que é um detalhe muito importante, porque nos faz refletir, né? Puxa, por que que Deus que criou o homem agora e colocou no jardim, por que que já não colocou a vida eterna nele, né? Não é uma boa pergunta, né, Lia? Mas a vida eterna estava apenas na árvore, no jardim. Para viver para sempre, o homem que Deus tinha criado, ele precisava comer dessa árvore. E assim, dessa maneira ele podia ter a vida eterna. Agora, vejamos assim, irmãos. Olha como que é a sabedoria de Deus. Quando o homem peca, Deus vai dizer algo tremendo em Gênesis 3:22. O que que ele vai dizer? Em Gênesis 3, agora ele pecou, né? Desobedeceu a Deus. E o Senhor tinha falado que o dia que ele comesse da árvore que ele tinha proibido não comer do fruto dele, a morte entraria nele. Olha só que impressionante. Agora, Gênesis 3:22, Deus vai declarar algo tremendo aqui. E disse assim: Então disse o Senhor a Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Olha só, irmãos. Agora você vê o que que Deus faz, né? Olha a sabedoria de Deus. Agora, para que não estenda a mão e tome da árvore da vida e coma e viva eternamente, o que Deus faz? Ou seja, mesmo caído, isso que nós precisamos ressaltar, mesmo que o homem está caído, ele caiu, ele é um homem pecador agora. A vida eterna não estava nele. Isso que nós precisamos ressaltar, irmãos. Esse homem caído agora, a vida eterna não estava nele. Isso que é muito importante nos localizar. A vida continuava localizada na árvore e não no homem. Por isso Deus expulsa o homem do jardim e coloca querubins para guardar o caminho à árvore da vida. A morte entrou porque o homem foi separado de Deus, que é essa árvore agora, né? Não porque algo dentro dele se estragou, apenas mais porque ele foi arrancado agora. Esse homem pecador não tem mais parte com Deus. Foi expulso do jardim. Capítulo 2. Duas árvores, dois homens. Isso aqui na abordagem desse capítulo 2, a Bíblia inteira gira em torno às duas árvores e dois homens. Dois pontos. Primeiro, a árvore do conhecimento do bem e do mal está ligado ao primeiro homem, Adão. E a árvore da vida revela plenamente o último Adão, que isso é 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 45. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. E o último Adão, espírito vivificante.
Então, essa associação na árvore do conhecimento do bem e do mal, que está ligada a Adão, é muito interessante, irmãos. Porque, vamos dizer assim, quando o homem pecou e entrou nele a morte, o que podia atingir a esse homem? Apenas aquele homem Adão. Você vê como que é? É impressionante. Mas a pergunta que nós precisamos fazer, o plano de Deus estava ligado a esse primeiro homem apenas? E agora, pelas escrituras e pela revelação da palavra, nós entendemos que está ligado a esse segundo homem, o último Adão que é mencionado aqui. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, mas o último Adão, quem que é esse último Adão? É Cristo. Foi feito espírito vivificante. Agora está tendo outra conotação dentro do plano de Deus, porque nós estamos mostrando essa relação que vai trazer para nós essas duas árvores e os dois homens. Então, primeiro homem, que é Adão, ele comeu daquela árvore que trouxe morte para ele. E esse segundo homem, como que ele vem à existência? E é isso que nós precisamos ressaltar. Olha que impressionante. O irmão, tá ouvindo? Cortou, né? Vamos continuar aqui. Ó, interessante, né? Nós estamos desenvolvendo esse capítulo 2 ainda, e disse assim: o homem Adão recebeu essa vida Irmão, natural de sua Deus. conexão tá muito ruim. Ah, o som tá ruim, irmão? Será que sou eu? Vamos ver. E agora, irmão? Melhorou? Pode ser que era eu aqui, hein? A minha internet estava mal conectada. Eu continuar aqui, irmão. Vou continuar aqui. Então, esse homem natural recebeu a vida. Esse homem Adão recebeu a vida natural, né? Mas nunca é descrito esse homem Adão como uma fonte de vida eterna. Agora, esse último Adão, que é Cristo, não apenas recebeu a vida, ele é a própria vida eterna. Olha que impressionante, irmãos. Por isso, João declara que o Filho é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Isso está em 1 de João, capítulo 5, versículo 20. E é bom lembrar, né? Olha como que é descrito ele. Por um lado, ele não somente tem a vida eterna, mas ele é a própria vida eterna. 1 de João, capítulo 5, versículo 20. E diz assim: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Tem pessoas que interpretam que aqui, quando fala que o verdadeiro, está se referindo a Deus. Mas, irmão, eu falo para vocês, mesmo que o versículo dê a entender que o verdadeiro Deus é o Pai, eu tenho como separar o Filho do Pai, irmãos? Porque tem momentos que ele é adorado, ele é colocado como Deus, ele se coloca em Deus. Então não tem como separar. É isso que nós precisamos saber, que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Então, esse verdadeiro está descrito aqui nesse capítulo 2 como a vida eterna. Isso que nós precisamos ver. A Bíblia não diz que a vida eterna foi colocada no homem. Ela diz que a vida eterna está no Filho e quem tem o Filho tem a vida. Capítulo 3. A verdadeira condição natural do homem natural. Romanos 8:10. O corpo está morto por causa do pecado. Então, o homem natural, esse primeiro homem, Adão, comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, e como consequência, entrou o pecado e a morte nele. Por isso que Romanos 8:10 diz que o corpo está morto por causa do quê? Do pecado. Essa é a situação desse homem natural. Ele não está doente, irmão. Ele não está melhorando. Está morto diante de Deus. Olha só que impressionante. Efésios 2:1. O que diz? Estando-vos mortos nos vossos delitos e pecados. É dessa maneira que Deus vê a esse primeiro homem que está se multiplicando através das eras. Quantos homens já não passaram aqui na terra? Qual que é a ótica de Deus? Como Deus enxerga esse homem?
ele fala assim que esse corpo desse homem está morto por causa do pecado. E ele vai dizer, Paulo, isso em Efésios 2, 1, né? Estando-vos mortos em vossos delitos e pecados. Colossenses 2, 3 se repete. Estando-vos mortos em vossos delitos. E em Colossenses 2, 3 se repete a mesma coisa. Ou seja, a carne nunca participou da vida eterna, nunca foi regenerada, não foi santificada e muito menos glorificada. A carne é pó e ao pó vai voltar. O problema não é só o comportamento ruim, é natureza terminada diante de Deus. Então, dentro da ótica de Deus, irmão, um morreu por todos, logo todos morreram. Na morte do Filho de Deus, vamos dizer assim, Deus executou a esse homem pecador. Qual foi a declaração de Deus? Ele foi morto. Capítulo 4 agora. O plano perfeito de Deus. Olha como é que ele vai desenvolver. Deus não pegou o primeiro Adão para consertar. Não tentou colocar a vida nova dentro da carne velha. Não. Ele fez algo muito mais radical. Condenou e crucificou o velho homem junto com Cristo. E esse é o Romanos 6,6. O que diz em Romanos 6,6? Vamos ler, porque é importante. Romanos 6,6. Diz assim: sabendo isto, que foi crucificado com ele nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. Então, condenou e crucificou o velho homem, mas aonde, irmãos? Em Cristo. Esse é o detalhe que nós precisamos ver. Quando Cristo estava sendo executado e ele estava carregando os pecados dos homens ou da humanidade, Deus condenou no corpo de Jesus ao homem. E aí nós temos o Hebreus capítulo 2, né? Que nos ajuda também a enriquecer mais isso que nós estamos apresentando, né? 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, como que é? Ah, por um homem entrou o pecado e a morte, né? E a morte passou a todos os homens. Então, todos os homens que nascem nesse mundo são a multiplicação de Adão. E neles está operando o pecado, né? E, por consequência, a morte. Então, essa participação comum de carne e sangue, destes ele. Agora, irmãos, quem que é ele aqui? É Jesus Cristo. Igualmente participou. Para que, por sua morte, e aqui nos deixa claro que a morte de Cristo destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Olha, irmão, que impressionante. E livrasse a todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. E outro versículo é Romanos 8. Olha como dizer, 8:3. Porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio filho em semelhança de carne. Tá vendo? Tá vendo? Em semelhança de carne pecaminosa. Porque o Senhor Jesus nasceu, vamos dizer assim, nesse mundo. Ele entrou nesse mundo, mas ele não era pecador. Todo que nasce de Adão é pecador. Mas Jesus, quando nasceu, ele não era pecador, ele não tinha pecado. Porque ele foi gerado pelo Espírito no ventre da Virgem Maria. Então, ele era sem pecado, mas o que Deus fez? Em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, com efeito, condenou Deus na carne de Jesus o pecado. Quando? Quando ele morreu. Então, essas declarações nos deixam mais claros e mais seguros nessa abordagem. Então, Deus condenou e crucificou o velho homem. Mas aonde, irmãos? Em Cristo. Ressuscitou o novo homem, que é o último Adão. Cristo glorificado. Colocou todos os que creem dentro desse homem. Efésios 2:5. Efésios 2:5 é muito bom ler. Olha que lindo isso aqui. Efésios 2:5. Diz assim: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida. Mas aonde que nós recebemos vida? Juntamente com Cristo. Então, quando ele morreu, nós morrimos. Mas quando ele ressuscitou, também nós ressuscitamos com ele.
Agora ele tem a vida eterna, nós também, mas é nele, não é nós. É nele que nós temos a vida eterna. Que maravilhoso, né? Que declaração, né? Então, aqui vamos dizer assim, está o ponto-chave para nós entendermos claramente o Evangelho. O Evangelho não é Deus melhorando a nós, né? Porque agora nós somos crente, então como que nós entendemos isso? Nós falamos assim, não, eu estava no passado, antes de conhecer a Cristo, eu estava vivendo no pecado, longe de Deus, fazendo a vontade dos meus pensamentos e, por natureza, inimigo de Deus. Mas agora eu passei a crer em Cristo. Então, a gente pensa assim, né? As coisas velhas que eu pratiquei, as coisas que eu fiz no passado, já foi cancelado, foi como uma borracha, Deus limpou meus pecados com o sangue de Cristo me limpou dos pecados passados. Agora, a partir desse momento que eu passo pelas águas do batismo, sou uma nova criatura. É isso que nós pensamos, né? Mas não é assim a verdade. Por isso que a chave do evangelho é assim, quando Cristo morreu, e nós podemos dizer assim, quando que Cristo morreu? Não foi há 2000 anos que ele morreu? Então, quando Cristo morreu, eu não tinha nascido ainda, mas já em Cristo eu estava morrendo, irmãos. Esse é o posicionamento da fé. É algo que não tem, é atemporal. A morte de Cristo envolve não somente os que estavam presentes na época, os antecessores, desde Abel até aqueles que vão vir até a vinda dele, todos eles estão mortos em Cristo. Olha só, irmãos. É impressionante, né? Esse é o evangelho. Por isso que o evangelho não é melhorar a nós, porque a gente tem essa sensação. Agora que sou crente, eu tenho que viver uma vida melhor. E aí, como disse, essa é a eficácia do evangelho. Não, irmãos. Eu morri em Cristo, mas também agora em Cristo eu estou vivendo uma vida de ressurreição. Eu estou vivendo nele. Eu tenho a vida eterna porque estou em Cristo. E Deus, ó, irmãos, Deus te tirando você mesmo, te colocando em Cristo. Vamos dizer, o evangelho é assim, te tirar daquilo que você é, Adão, e te colocar naquilo que Cristo é. Vamos dizer assim, o que que você era, Adão? Inimigo de Deus, filho do diabo, trevas, terreno, pecador. Que mais? Debaixo de condenação. Tudo isso era eu, Adão. Agora em Cristo que eu sou, uma nova criatura. Como que é meu corpo agora? E ainda é carne, mas vai se manifestar o que ele é. Mas eu em Cristo já sou celestial, porque estou sentado com ele. Já fui abençoado com toda sorte de bênção. Olha como te colocar a fé, irmãos. É Deus nos tirando de nós e nos colocando em Cristo. Agora, quando nós temos alguma coisa de valor em nós, ou valorizamos alguma coisa em nós, né? A gente fala assim, né? Não sei qual que é a sensação dos irmãos. Ah, eu não sou uma má pessoa. Eu tenho alguns defeitos que eu preciso, né? Que Deus tem que me ajudar a corrigir. A gente pensa assim. Irmãos, Deus não aproveita nada de nós. Paulo entendeu isso em Filipenses 3. E disse que se alguém podia confiar na carne, eu muito mais. E ele vai fazer uma descrição no capítulo 3, como ele era como um homem na carne. E se avantajava muito da sua idade. Era uma pessoa disciplinada ao extremo. Mas por causa da verdade do que nós estamos falando do evangelho, ele considera toda a sua nobreza e aquilo que é elevado entre os homens como um refúgio, irmãos, como esterco. Não pode aproveitar nada disso. E ele diz: para ser achado nele, não tendo minha justiça própria. Olha só, irmãos. Para que de algum modo possa alcançar a ressurreição dos mortos. Está vendo, irmãos? Que isso que é o posicionamento da fé. Ou seja, o evangelho não melhora ninguém. É Deus te tirando de você, de um homem pecador, debaixo da condenação, e te colocando em Cristo. Não é Cristo veio só para morar em mim e reformar minha vida antiga. Não, irmãos. Amém. Muito bom, irmão. Aleluia, né, irmão? Eu estou Não é falando uma aqui. reforma. Não é uma Não, reforma. não é. Não é, irmão. Isso aqui é uma. O posicionamento da fé. Eu estou compartilhando aqui. Eu estou com a Lília aqui falando, mas está gravando para os irmãos ouvir, né? Então, é interessante isso aqui, porque quando nós temos um posicionamento claro da fé, é porque, em primeiro lugar, Deus o que faz, irmão? Ele disse que. Tem um versículo aqui que é bom lembrar, que é 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Olha o que diz lá. E diz. É, não. É exatamente esse aí, muito bem. Capítulo 6, versículo 4, acho que é.
Não, também não. É 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Aí, ó. 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Porque Deus é que disse: das trevas resplandecerá a luz. E isso que nós estamos falando, irmãos, é porque Deus resplandeceu como luz no nosso coração. Para, para dizer que nada é aproveitável de nós mesmos. Nada, irmãos. Não tem como ter uma sensação de que tem coisas boas em mim. Por mais aprovado que seja diante dos homens, Deus não aceita nada que provém de nós. E se quer um exemplo claro, é Caim, irmão. Caim, nós lembramos que matou Abel. Mas antes dele matar o Abel, ele trouxe do melhor que ele fez, do esforço dele para ofertar a Deus. Ou seja, ele estava se aproximando da presença de Deus. E algumas pessoas pensam assim: não, Adão trouxe qualquer coisa como oferta a Deus. Não, não, não. Ele trouxe o melhor. Mas a fonte, vamos dizer, era ele mesmo. Ele estava se achando que Deus ia aceitar ele. Por isso que a Bíblia fala que Deus rejeitou Caim e sua oferta. Deus não pode aceitar nada que provém do homem. Isso aqui é o que o versículo que nós estamos lendo. Das trevas resplandecerá a luz. Quando resplandece em nosso coração que Deus não aceita nada de nós mesmos, nós vamos dizer como Paulo: tudo isto, tudo aquilo que é favorável e aprovável, eu considero como lixo. Puxa, irmãos, refúgio para ser hallado nele, não tendo justiça própria. O grande erro de Israel é achar que ele tinha o caminho da justiça. Se eles entendessem, irmãos, que a justiça não podia ser pela lei, porque a lei condenava, não justificava. Então eles com um coração arrependido iam falar assim: Senhor, nós não somos capazes. Então Deus ia mostrar para eles, ia arraiar no coração deles que a justiça de Deus era Cristo. Como está fazendo no nosso coração? Deus está brilhando no seu coração para nos mostrar que a justiça de Deus não é o que nós fazemos, senão o que ele realizou na pessoa de Cristo. Por isso que o versículo diz: ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Mas aonde que é a glória de Deus? Na face de Cristo. Maravilhoso, Deus seja louvado. Vou terminar aqui a leitura, só para compartilhar, né? Esse é o capítulo 5 agora. Fala assim: as figuras que gritam essa verdade. Bom, então, quando nós vamos no Antigo Testamento, você, por exemplo, vamos na arca, né? Arca de Noé. Arca de Noé, quando nós lembramos capítulo 6 de Gênesis, não vamos lá porque senão vai ser muito comprido. A salvação não estava dentro de Noé. Noé não virou a arca. Noé foi colocado dentro da arca. Essa figura nos mostra o que nós estamos falando, que a vida eterna não está em nós. É que nós estamos em Cristo. Ele é a vida eterna. Fora da arca, o que era fora da arca, irmão? Morte. O que era dentro da arca? Vida. Mesma figura. Agora, a cidade de refúgio. Tem no Antigo Testamento, uma prática que quando alguém estava numa incertidumbre judicial, vamos dizer assim, que estava por ser perseguido para a morte, ele podia se esconder numa cidade. E ele era chamada cidade de refúgio. O fugitivo que estava numa causa para ser morto, ele podia se esconder naquela cidade. Então, esse fugitivo não recebia uma segurança dentro dele. Eu falei assim: a cidade refúgio está dentro de mim, então ele andava tranquilo assim. Não, não. Ele tinha que estar dentro de onde? Da cidade chamada refúgio. Entende? Então, está sendo a figura só. É um exemplo, né? Para nós colocarmos como que é gritante essa diferença de a vida eterna está nele, não em nós. Agora, outra figura é o tabernáculo. O tabernáculo no Antigo Testamento, os irmãos lembram, a glória não se espalhava fora do arraial, a glória de Deus. Para o povo, vamos dizer assim. Deus colocava a sua presença aonde? No Santo dos Santos, viu? Toda figura foi assim. A glória de Deus descia, né? Aquele lugar lá, a fumaça e tal e tudo mais. Quem queria se aproximar tinha que ir até o lugar onde estava. Então, a mesma coisa, a figura a mesma, né?
Quem queria se aproximar tinha que ir até aquele lugar. Agora, outra figura na nova aliança, qual que é? E é muito espetacular. É o João 15, a videira e os ramos, né? Jesus fala assim: meu pai é o agricultor, eu sou a videira verdadeira, e vós, que são os crentes, os ramos. Olha a figura. Jesus não disse, vocês são uma árvore separada de mim. Não, ele não disse isso. Ao contrário, ele disse, eu sou a videira e vós sois os ramos. O ramo não tem vida própria. Ele vive quando que o ramo vive? Quando está ligado à videira. Tá vendo? Sem mim, nada poderia fazer. Então a figura é extraordinária, irmãos. Quando é que nós temos a vida eterna? Quando estamos nele e ele está em nós. Tudo isso aponta para essa mesma verdade. A vida eterna não está no homem, a vida está num lugar, na pessoa, na realidade que Deus decidiu colocá-la, que é a pessoa de Cristo. Essa é a verdade. Maravilhosa, né? Capítulo 6 se termina. Nossa vida está escondida. Agora, a lei, vamos dizer assim, antes de falar da lei, vamos ler um versículo, Colossenses 3:3. O que que diz? Colossenses 3:3 é bem conhecido, né? Porque morrestes e a vossa vida está escondida. Ó, a figura. Você morreu, mas a vida agora que você está vivendo está escondida em Cristo, em Deus. Olha só que expressão. Quando Cristo, que é nossa vida. Por que que é a nossa vida? Porque nós estamos nele, irmãos. Isso chama-se fé. Nós estamos nele. Ele está em nós. Quando Cristo, que é nossa vida, se manifestar, então nós também seremos manifestados com Ele na glória. É maravilhoso, hein? Veja a ordem. A ordem é assim, né? Versículo 1. Morreste diante de Deus. O velho homem acabou na cruz, irmão. A vida eterna está escondida em Cristo, em Deus. Não está exposta em nós, não está guardada nele. Cristo, quando Cristo se manifestar, só então a vida que já está nele vai se manifestar também em nós. Isso demonstra as duas ideias erradas. Quais? A vida eterna já foi derramada dentro de nossa carne. Qual que é o ensino que nós ouvimos sempre, irmãos? É que quando você crê em Jesus Cristo, a vida eterna está em você. Já escutou isso aí? Escutamos muito isso, né? A pessoa disse assim, faz uma oração e você recebe a Cristo no teu coração e agora você tem a vida eterna. Isso é um ensino que não procede nas Escrituras. É, já estamos vivendo agora, estando final da salvação em nós mesmos. Ou seja, como dizia, que acontece em nós. Trazemos para nós mesmos. Não, não é assim, não. A obra já está completa em Cristo. A manifestação plena Amém. ainda é futura na ressurreição. Agora é só pela fé. Ah, irmão, que coisa, né, irmão? Ó, lê comigo, irmão Amaury, Romanos 8:23. Olha o que diz. Se quiser ler para ficar gravado aqui. Romanos, 8:23. você sabe, você estava falando, eu estava separando depois aqui, 1 Coríntios 15, que ia completar o que o irmão está falando. Vamos para Oh, Romanos. que legal. Tô com a Bíblia aberta. Romanos Sim, 8, 23. 23. Tá me ouvindo bem, irmão? Perfeito, irmão. Melhor- Melhorou? Melhorou. Melhorou, né? Então tá. E não, 8, 23. Sim, E não, vou ler o 22. Porque sim. sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Amém. Então, você Amém. vê, é algo que aconteceu apenas em Cristo, mas vai acontecer em nós quando Ele vier.
Ali nós teremos a manifestação plena dessa vida eterna, quando participaremos do que ele é. 1 de João, capítulo 3, versículo 1 e 2. E para terminar, o versículo que fecha é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20 e 21. Perdão, Primeiro versículo Tessalonicenses, 5, 7, 8 e 9, irmão. capítulo 5. 7, 8 e 9. Então vamos lá. Ora, os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós que, porém, somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, tomando todo como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, E o que morreu 10. por nós, Sim. para que quer que vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Amém. Glória a Consolai-vos, Deus. pois, uns aos outros, né, irmãos? Isso é Amém. Glória a Deus. consolação, e edificai-vos Sim. reciprocamente, como também estáis fazendo nesse Sim. momento. Amém. É verdade, irmão. Irmão, você deixar uma palavra aqui que não aconteceu em nós, né? Mas você está se revestindo daquilo que aconteceu em Cristo. No coração está habitando plenamente, não somente a obra dele, mas também a pessoa dele. Ele, agora que é a vida eterna, também a justiça de Deus. E nele nós Amém. estamos regenerados, justificados e glorificados. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, que não está em Amém. nós, está nele, por meio Amém. de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado. Maravilhoso. Amém. Amém. Fiz aqui.